Mas falando do jogo, o técnico Arthur Jorge já vai entrar numa fogueira danada, num jogo que é sempre muito difícil enfrentar a LDU em Quito, que além de ser uma equipe muito tradicional na Libertadores da América, que costuma jogar, a LDU atualmente é a vice-campeã da Recopa Sul-Americana, perdeu para o Fluminense, mas venceu o Tricolor na altitude no primeiro jogo por 1-0, muita bola lançada na área, chuveirinho o tempo inteiro, obviamente a velocidade da bola muda o aspecto do jogo. O Botafogo precisa de um resultado positivo contra a LDU, precisa vencer. A LDU perdeu na estreia para o Universitário, que é a outra equipe do Peru, que faz parte do grupo do Botafogo com Barranquilla e com a equipe equatoriana, e o Botafogo também não vai ter jogadores que são peças fundamentais, como o Eduardo, não vem fazendo os últimos jogos tão bem assim, mas não vai jogar, e talvez nessa velocidade nem seja tão ruim assim, e Savarino e Rafael também estão fora por lesão, então são 3 desfalques, assim como o Damian Soares, lateral direito, que está suspenso. A tendência é que o Matheus Ponte, que também fez um jogo bem ruim, toda a linha defensiva, no aspecto defensivo nessa partida, Damian Soares, Hugo, Barbosa e Halter não fizeram um bom jogo, e a altitude então vai ser a grande aliada da LDU nessa partida. É uma equipe, como eu disse, que faz muito chuveirinho, chuvera muito essa bola na área, e no campeonato equatoriano é o 5º colocado nessa competição. Você está vendo aí na foto a imagem do grupo do Botafogo, que tem a LDU de Quito, Barranquilla e Universitário, e uma derrota para a LDU pode complicar bastante, porque se o Universitário vence o Barranquilla, fica todo mundo com 3 pontos. Barranquilla, Universitário, LDU de Quito, e o Botafogo seria a única equipe de todas que não teria nenhum ponto. Então, dependendo, um empate não seria tão ruim assim, e uma vitória é sempre bem difícil na altitude. Todos os times brasileiros sofrem muito. Então, o técnico Arthur Jorge vai ter uma estreia num ambiente diferente do que ele está acostumado, que é jogar na altitude. Você está vendo a imagem para você se familiarizar com o novo técnico do Botafogo. Obviamente na Europa isso não acontece, então é uma novidade jogar Libertadores contra a arbitragem, contra a pressão, contra uma equipe que tem mais tradição do que o Botafogo nessa competição. Não é uma equipe mais tradicional do que o Botafogo, mas dentro das competições sul-americanas, a LDU tem títulos da Recopa, tem Libertadores, tem Sul-Americana e sabe fazer essas partidas. E o Arthur Jorge vai ter que armar uma equipe com velocidade, com força no meio de campo e acima de tudo, que consiga fazer um resultado. O Botafogo, então, vai ter que evitar um pouco esses cruzamentos nessa partida, tentar fazer um meio de campo sólido, consistente, talvez Danilo Barbosa no meio. Patrick de Paula volta aí a ficar relacionado, mas obviamente deve ir para o banco de reservas, e a fazer um meio de campo muito organizado, uma linha defensiva sólida e quem sabe tentar arrancar uma vitória num contra-ataque. Mas é muito difícil jogar na altitude, é muito cruel. Grandes equipes foram jogar lá e não conseguiram resultado, então a tendência de que o Botafogo tenha, de fato, muitos percalços nessa partida.